Olá, eu sou Luciana Cantarelli, graduanda de Engenharia Agrícola e Ambiental, e estou cursando a disciplina de Visão Computacional na Rural, Universidade Rural de Pernambuco. E hoje eu vou apresentar esse trabalho como parte da minha primeira avaliação do semestre. É um artigo chamado Event-Based Tiny Object Detection, a Benchmark, Database and Baseline, publicado na Conferência Internacional de Visão Computacional, no ano 2025. E a gente vai sugerir uma mudança nesse código para tentar ver se melhora a eficiência. As principais contribuições desse papel, desse paper, desse artigo, foram três. Tá? A primeira contribuição é um banco de dados, um benchmark, chamado EV-UAV. UAV significa Unnamed Aerial Vehicle, veículo aéreo não nomeado. Esse benchmark é composto por 147 sequências com anotações em nível de eventos. Destaca-se que os alvos possuem dimensões extremamente reduzidas, com média de 6,8 por 5,4 pixels. Essa característica torna o dataset mais representativo de cenários reais de vigilância anti-UAV, que são os objetos de interesse, que geralmente aparecem com baixa resolução espacial e alta dificuldade de detecção devido à sua velocidade. Uma segunda contribuição é o EV-SP-SegNet, que é uma rede que foi proposta para segmentação baseada em eventos. A abordagem parte da observação de que objetos pequenos em movimentos não se manifestam apenas como padrões espaciais estáticos, mas como trajetórias contínuas no espaço-tempo XYT. Dessa forma, os eventos são modelados como uma nuvem de pontos esparsa, ou seja, um conjunto discreto de pontos no espaço XY ao longo do tempo, que são gerados exclusivamente em regiões onde ocorre a maior variação de luminosidade. E essa rede ela busca segmentar diretamente quais os eventos pertencem ao alvo, explorando a sua estrutura espaço-temporal. E teve uma terceira contribuição, que é a função de perda STC, que é Spatial Temporal Correlation Loss, que incorpora explicitamente a correlação entre as dimensões espaciais e temporal dos eventos. E durante o processamento, essa relação pode ser degradada, comprometendo a identificação de padrões relevantes. A proposta da STC Loss, ela se baseia na ideia de que eventos associados a objetos reais apresentam coerência espaço-temporal, formando trajetórias contínuas. Já os ruídos, eles tendem a ser isolados e inconsistentes. Assim, a função de perda incentiva a preservação dessa trajetória e penaliza a dispersão de eventos não correlacionados. Qual é a motivação principal, né, desse artigo? Está principalmente relacionada à detecção de UAVs, ou seja, drones ou outras coisas que têm tamanho muito pequeno, quando olhado em perspectiva, que hoje tem um papel muito relevante em diferentes contextos. A gente está falando de aplicações anti esses veículos aéreos, que envolvem segurança patrimonial, monitoramento de áreas sensíveis e até defesa. E identificar um drone rapidamente pode ser crítico. O problema é que esses objetos, eles são, na maioria das vezes, muito pequenos e se movem rapidamente. Isso dificulta a detecção usando métodos tradicionais de visão computacional. Além disso, existe um desafio importante de baixa informação visual, já que os drones aparecem em poucos pixels e, muitas vezes, em uma definição de forma e textura muito ruins. Um outro ponto fundamental é a ausência de benchmark com datasets realistas. Ou seja, faltam bases de dados que realmente representem esses cenários no mundo real, com drones pequenos, rápidos e em condições desafiadoras. É isso. E aí a gente entra nas limitações tecnológicas que as câmeras RGB tradicionais, elas enfrentam. Né? A gente sabe que elas capturam frames completos em intervalos fixos de tempo. Ou seja, a informação não é contínua, elas vêm em pacotes discretos. Isso gera um problema de redundância, porque parte dos pixels entre dois frames consecutivos não mudam, principalmente no fundo da cena. Então a gente acaba processando muita informação que não é relevante. Outro ponto crítico é o desfoque de movimento, o chamado motion blur. Quando o objeto move rápido, como é o caso dos drones, a imagem fica borrada, e isso dificulta ainda mais a identificação. Além disso, temos a baixa resolução temporal. Como as câmeras capturam poucos frames por segundo, elas não conseguem representar bem movimentos muito rápido, perdendo detalhes importantes na dinâmica do objeto. Então, essas limitações, elas são bem importantes e acabam inviabilizando o uso de câmeras RGB para detectar objetos pequenos e rápidos, como os drones, especialmente em cenários mais realistas e desafiadores. Então, a sugestão é a gente utilizar câmeras com sensores de eventos. E aí essas câmeras, elas funcionam de forma completamente diferente. Então, ao invés de capturar frames completos, eles registram apenas mudanças de luminosidade em cada pixel.
Ou seja, só gera informação quando algo realmente muda na cena. Cada registro é chamado de evento e é representado por quadros, por 4 elementos. O X, o Y, que são as coordenadas do pixel, o T, que é o tempo, e P, que é a polaridade. O tempo representa o tempo exato em que essa mudança aconteceu, uma precisão muito alta. E a polarização, ela indica se o pixel está clareando ou escurecendo, o que ajuda a entender a dinâmica do movimento. Uma grande vantagem desses sensores é a alta resolução temporal. Isso quer dizer que eles são capazes de captar mudanças em intervalos extremamente pequenos, sendo ideal para objetos muito rápidos. Além disso, os dados gerados são esparsos, diferente da câmera, né, que são extremamente redundantes, porque só existem eventos onde há mudança. Isso reduz bastante o volume de dados e elimina informações redundantes no fundo da cena. E aqui é uma apresentação gráfica de como que essa câmera ela funciona. Essa câmera é baseada em evento. Ela tem aqui o evento, né, o X, o Y, o T e o P, que é o que compõe a matriz que compõe essa informação do pixel. E a gente acompanha o movimento dela. Então, para cada movimento, eu vou ter um evento diferente. E daí é possível acompanhar essa trajetória. Aqui é um exemplo de como é que seria uma imagem feita numa câmera tradicional e aqui como seria a imagem feita numa câmera de evento, baseada em evento. Essa aqui é a carinha do equipamento. E aqui, nesse gráfico, ele mostra como é que é feita o registro da polaridade. Então, você vê aqui que a intensidade do pixel ela aumentou, então ela foi eventos positivos para a polaridade. Tendeu a 1. E quando caiu, foram eventos que a polaridade diminuiu. E aqui a gente verifica justamente a documentação da polaridade em cada evento. Aqui é um exemplo de 3 cenas, né? Uma que tem uma exposição muito brilhosa, aqui que está visível e aqui muito escura. Então, uma câmera RGB ela vai registrar isso desse jeito, se tiver com excesso de exposição visível e com baixa exposição. Já uma câmera de evento, ela vai registrar esses movimentos aqui, por exemplo. E atrás é o fundo. Agora, entrando no dataset utilizado, que é a principal contribuição desse trabalho, ele é composto por 147 sequências, todas com anotações em nível de evento. Isso significa que, ao invés de rotular apenas as imagens ou frames, os autores rotularam diretamente os eventos gerados pelo sensor, o que traz uma granularidade muito maior para o problema. Um ponto crítico é que os alvos são extremamente pequenos, com uma média de apenas 6,8 por 5,4 pixels. Isso torna a tarefa de detecção bastante desafiadora e mais próxima de cenários reais de vigilância, onde os drones aparecem com pouca informação visual. O dataset também está organizado em conjuntos de treino, validação e teste, permitindo o desenvolvimento e a avaliação adequada dos modelos. Por fim, é importante destacar o conceito de eventos espaço-temporais, que é cada evento representa uma mudança em um ponto específico no espaço e em um instante exato no tempo. Ou seja, a informação não é apenas onde, mas também quando a mudança ocorreu. E isso é fundamental para capturar movimentos dos alvos ao longo do tempo. Esse quadro aqui, ele mostra a distribuição do tipo de cenas que está disponível no banco de dados. Então, a gente vê aqui que a gente tem alvos extremamente minúsculos, que são 54,1%. Existem 34,1% o alvo ele é minúsculo e 20% ele é pequeno. Tá? E aqui a gente tem os dados que compõem a luz normal, uma luz muito brilhosa e pouca luz. Aqui a gente vê a distribuição. Então, você percebe que a maior parte do dataset está sendo representado por alvos extremamente minúsculos. Nesse lado aqui, a gente descreve o movimento do drone. E à medida que a iluminação ela cai, ela vai ficando mais difícil de detectar por conta dos eventos de fundo. Aqui os tamanhos dos alvos. Então, aqui minúsculo, minúsculo, aqui é minúsculo, extremamente minúsculo, minúsculo e pequeno. Aqui são as métricas que o artigo usou. As métricas foram de intersecção over union, que define se uma detecção é correta, a acurácia, probabilidade de detecção, que também é chamada de recall, ou falso positivo, que é alarmes falsos. E a sugestão de alteração foi criar uma função focal, STC loss,
para dar mais importância para regiões e eventos onde a correlação espaço-tempo é difícil de aprender. Ou seja, o motivo é que, nesse problema, existem desbalanceamentos extremos. Há muitos eventos de fundo e ruído e poucos eventos realmente pertencentes aos drones. E aí, fazer a combinação do focal com STT loss, a rede continua respeitando a continuidade espaço-temporal, mas passa a lidar melhor com mais classes minoritárias. E a sugestão da alteração está aqui nessa parte do código, principalmente, que é um extrato, que foi a colocação desses pesos. Então, quando ele detecta o drone, ou seja, o focal positivo, ele vai dar um peso que vai reforçar esse padrão. E quando ele der focal negativo, ou seja, ele identificar que aquilo ali é um fundo, um ruído, ele vai dar o focal negativo. E é isso. Obrigada.